Na aula de hoje, o professor Gerson Gonçalves faz uma síntese do conteúdo abordado na disciplina Língua Portuguesa. Entre os tópicos abordados estão: Língua Portuguesa, modalidade coloquial das crianças, gramática normativa. Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Língua Portuguesa. E agora, essa nossa aula, ela terá assim um caráter um pouco especial para vocês que são do curso de Pedagogia. Porque eu pretendo focalizar alguns tópicos, mostrar para vocês como que nós vamos amarrar tudo aquilo que eu apresentei para vocês em língua portuguesa com a nossa aula final, com a nossa aula de revisão. Então preste bastante atenção, porque eu mostrei para vocês alguns elementos importantes da língua portuguesa, elementos que vocês utilizarão no cotidiano de vocês, quando vocês estiverem trabalhando com as crianças, quando vocês estiverem alfabetizando. Agora, cuidado, que o que eu ensinei a vocês, muitas das coisas vocês não vão utilizar imediatamente com a criança. No entanto, é fundamental que você tenha um referencial teórico para poder trabalhar com a criança. Agora, como que nós devemos entender este referencial teórico? Então, preste bastante atenção que vocês serão alfabetizadoras, alfabetizadores. Isso é extremamente importante. Então vocês estão lembrados que nós discutimos, em algum momento da nossa disciplina, nós discutimos a questão do português coloquial e do português padrão. Ah, professor, estamos lembrados sim. Esses dois elementos são fundamentais para que vocês, na verdade, possam trabalhar com coerência, com coesão, adequadamente lá na escola. Professor, mas o que você quer dizer com isto? Então preste bastante atenção. Nós mostramos que a linguística, ela na verdade, ela tem um posicionamento mais flexível frente à língua. O que significa ter um posicionamento mais flexível frente à língua? Então a gramática normativa, ela é impositiva, ela é autoritária. Então o que significa a gramática normativa ser impositiva, ser autoritária? Quer dizer, ela simplesmente ela impõe, ela prescreve as regras e ponto final. Ela não dá oportunidade para o cidadão falar assim, ah, não, eu vou utilizar isto ou eu vou utilizar aquilo. Não, existe o certo e o errado a partir da gramática normativa. Ah, professor, isso ficou claro, não é que a gramática normativa ela é autoritária. Ela é extremamente autoritária, como, por exemplo, a reforma ortográfica pela qual nós estamos passando. A reforma ortográfica não foi perguntado a ninguém se o cidadão queria ou não falar assim ou de outra maneira. Isso não foi perguntado. Por quê? Porque a normativa, a gramática, ela é autoritária. Ela vem de cima para baixo. Perfeito, professor, isso nós entendemos. Agora, uma outra coisa. Com o advento da linguística, o que foi que aconteceu? Começou a se repensar a língua portuguesa, mas da perspectiva do social. Ah, professor, isso é interessante, da perspectiva do social. E é isso que nos interessa. Então, a língua e o seu caráter social. Professor, mas você poderia explicar melhor essa questão da língua e o seu caráter social? Sim, nós vamos melhorar esta história, mas agora preste atenção à nossa citação. Preste bastante atenção. O indivíduo não cria sua linguagem, faz somente a aplicação daquela que a sociedade lhe ministrou. Ah, professor, isso é interessante, não é? O indivíduo ele não cria a linguagem dele, ele na verdade utiliza-se daquela linguagem que a sociedade lhe ministrou. Perfeito. Agora, perfeito ou não, como nós devemos entender isto? É isso que é o fundamental. Como entender? Então nós, na verdade, não podemos criar uma linguagem para nós. A língua, na verdade, é aquela língua que nós aprendemos. É aquela língua que nós levaremos por toda a vida. Isso é fundamental. Ou seja, é o caráter social da língua. Só que o interessante é que nós aprendemos a língua de uma maneira. Aí vem a gramática prescritiva, a gramática normativa, e diz assim, não, você precisa respeitar as regras, você não fala corretamente, você está falando errado, você fala os menino, isso está errado. E isto é o discurso da gramática normativa. Professor, mas a gramática normativa, ela tenta regulamentar
a utilização da língua? Perfeito, ela tenta regulamentar a utilização da língua. Só que ela não pensa na língua e no seu caráter de transformação. A língua, na verdade, ela se transforma cotidianamente. A língua, ela é um instrumento vivo. Perfeito, professor. Agora vejam, se a língua é um instrumento vivo, consequentemente, eu não posso o quê? Eu não posso entendê-la como algo que não se transforma. Automaticamente, as gramáticas, as regras gramaticais que nós temos, são regras gramaticais que vêm da época de Camões. Professor, mas isso está errado? Está errado. No entanto, nós não podemos nos esquecer que é uma imposição. É uma imposição. Não adianta nós tentarmos mudar as regras. Nós precisamos nos guiar pelas regras. Professor, mas e como fica a questão da língua e o seu caráter de transformação? Para isto, estão lá os linguísticos, na verdade, que fazem o quê? Que tentam pensar na linguística e, a partir daí, tentam remodelar, reelaborar a língua. Só que, professor, mas isso vai dar um embate muito grande, isso vai dar uma confusão muito grande? Perfeito. Então, quando você pega determinado teórico que vai pelo caminho da linguística, o que é que ele faz? Ele automaticamente, ele se opõe à normativa. Estão entendendo a briga entre gramáticos e normativos? Estamos entendendo, professor. O linguista, na verdade, ele defende a utilização da língua no meio em que ela é criada. Perfeito. E o gramático, ele não defende isto. Ele fecha os olhos para o quê? Para esta realidade. Automaticamente, por qual caminho nós devemos nos guiar? Por qual caminho você, futuro alfabetizador, vai se guiar? Preste atenção à nossa próxima citação. Podemos dizer que a língua é uma coerção coletiva. Professor, mas a língua ela é uma coerção coletiva? Essa coerção eu posso trocar por imposição? Pode trocar por imposição, sim. Ela é uma imposição coletiva, ela é uma imposição para todas as pessoas. Agora, o que é importante, você vive em um determinado meio, então existe ali uma língua que é coletiva. Você vive em um outro meio, existe uma língua ali que é coletiva. Professor, nós podemos dizer que nós temos diversas línguas? Podemos dizer que existem diversas línguas, só que nós devemos dizer que existe uma língua que rege todas estas outras línguas. Como assim, professor? Uma língua? Uma língua que é a língua imposta pela gramática normativa, pela Academia Brasileira de Letras. Esta língua é que, lamentavelmente, ainda prevalece. Professor, você mostrou no decorrer das discussões que quando, por exemplo, eu vou procurar um emprego, quando eu vou prestar um concurso, por exemplo, lamentavelmente, a normativa, a gramática normativa que vai me avaliar. Perfeito. Então você precisa falar corretamente, precisa escrever corretamente. Por quê? Porque é uma imposição da língua maior, que é a língua prescritiva. É aquela língua que está nas gramáticas, é aquela língua pela qual nós devemos nos guiar. Mas tome muito cuidado, porque você, enquanto alfabetizador, precisa aprender, precisa saber ponderar esta situação. Como assim, professor, ponderar? Ponderar porque você será alfabetizador. E enquanto alfabetizador, de qual meio virá o seu aluno? Com certeza, o seu aluno, ele não virá conhecendo as regras gramaticais impostas pela gramática. Não, professor, é lógico que não. Porque isto, na verdade, veja que nós vamos adquirindo, nós vamos internalizando as regras gradativamente. E depende muito do meio em que nós vivemos. Então, por exemplo, se você vive em um meio, lá no meio em que você vive, que você nasceu, as pessoas só falam vinhé. Quando eu vier. Automaticamente, o que você internalizou como língua? A forma vinhé. Estão percebendo? Professor, às vezes as pessoas falam nós fumo, os meninos. Então isto, nós fumo, os meninos, o que é isso daí?
Na verdade, é uma gramática que está internalizada na pessoa. Por quê? Porque, na verdade, o meio em que ela viveu, ou o meio em que ela vive, é um meio que tem esta gramática que é considerada pela normativa como uma gramática equivocada, como uma gramática errada. Estão entendendo? Só que a linguística, ela defende. Ela fala assim, não, equivocada ou não, o que importa é que o cidadão, ele se comunicou, ele passou uma mensagem. Então tome muito cuidado com isso, porque se você for procurar um emprego dizendo, quando eu vier para mim fazer estas coisas assim, o cidadão não vai avaliar você pela linguística. Ele vai falar assim, nossa, o cidadão não sabe nem falar direito. Estão percebendo que, na verdade, nós somos estigmatizados a partir da língua de que nós nos utilizamos. Professor, estigmatizados? O que é isso, estigmatizados? Eles colocam um carimbo em você, a partir da maneira como você fala a língua portuguesa. E pode observar, nós muitas vezes discriminamos as pessoas que falam errada a língua portuguesa. Então a pessoa começa a falar sem plurais, sem concordância, você já fala, é muito simples, não tem nada para me passar. Isso é estigmatizar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Vocês precisarão tomar muito cuidado para não estigmatizar o futuro educando que estará diante de vocês. Ah, professor, agora parece que a nossa língua portuguesa ela está tomando corpo. Então o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que o aluno, ele muitas vezes, ele trará para nós, professores, o quê? Aquela linguagem mais simples, aquela linguagem coloquial, aquela linguagem que os linguistas defendem. Estão entendendo? E vocês, enquanto futuros alfabetizadores, precisam de quê? Precisam saber ponderar. Ponderar a gramática normativa e ponderar a gramática coloquial. Então muitos dizem assim, professor, é a linguagem, nós temos que respeitar a linguagem do aluno. Cuidado, nós precisamos respeitar sim, mas a escola, ela acaba sendo um trampolim para a criança. Como assim? Quer dizer, ele vai passar por ali, não para que nós reforcemos a linguagem equivocada, a linguagem coloquial dele, para que nós, enquanto professores, possamos promover o aluno. Promover o aluno para que ele possa, o quê? Se apropriar da linguagem, da gramática normativa. Para que ele possa fazer os plurais corretamente, para que ele possa concordar os verbos, para que ele possa conjugar os verbos. Professor, mas isso é importante? É lógico que é importante, porque na verdade o nosso aluno, ele é um futuro profissional. E quando esse aluninho estiver na fase de procurar um emprego, quer nós queiramos, quer não, ele será cobrado, ele será avaliado pela gramática normativa. Os linguistas, eles defendem abruptamente, eles defendem o quê? Que a língua portuguesa tem que trabalhar com o coloquial. Só que quando você pega, por exemplo, um texto do Marcos Banho, você pega um texto do Marcos Banho que defende essa posição, que a língua ela é muito preconceituosa, que nós temos, na verdade, que avaliar o aluno no potencial que ele traz da casa dele. Ele, na verdade, o Marcos Banho, ele não escreve os textos dele com erros de português. Professor, isso é interessante. Ele não escreve os textos com erros de português. Então, se, na verdade, eu posso escrever de qualquer maneira, porque ele, enquanto profissional da linguística, por que ele não escreve nós vier, nós fumo? Estão percebendo? Ele não escreve porque ele não é besta. Porque, na verdade, ele, sabe que ele será lido por pessoas alfabetizadas. Ele será lido pela academia. Isso é fundamental. Então, nós não podemos enganar o nosso aluno. Por que nós não podemos enganar o nosso aluno? Porque nós precisamos mostrar para ele que existem duas línguas. Uma língua é a língua escrita, e uma outra língua é a língua coloquial. E a partir do momento que nós mostrarmos isto para ele, nós precisamos mostrar que ele precisa aprender também uma outra variedade da língua. Esta outra variedade
é aquela variedade que vai promovê-lo socialmente, que vai promovê-lo profissionalmente. Isso é fundamental. Então nós não podemos, não é porque o aluno fala nós vier, você não vai estigmatizar o aluno, você não vai xingar o aluno, não vai falar, você é muito burro, nada disso, hein? Você vai, a partir dali, você vai, na verdade, conduzir o aluno a uma percepção maior da língua. Ah, professor, estamos percebendo. Então, só que para que você possa conduzir o seu aluno a uma percepção maior de língua, qual é a primeira pessoa que precisa ter esta percepção de língua? A primeira pessoa é você, futuro alfabetizador. Você precisa valorizar a língua portuguesa, você precisa falar as formas corretas, porque você é o modelo para o seu aluno. Se você disser, ah, isto é para mim fazer, o seu aluninho, ele tem como referencial para mim fazer. E ele já fala assim, para mim fazer, ele já traz da casa dele. Agora, você precisa mostrar para o seu aluno o quê? Que ele não pode falar desta maneira, ou que ele não deve falar desta maneira. No cotidiano é uma coisa, agora ele precisa internalizar a forma para eu fazer. E só que para que ele possa internalizar, ele precisa ter um modelo, e o modelo é você. Estão entendendo agora? Por que nós falamos sobre a questão da concordância nominal, da concordância verbal, da pontuação? Minimamente são os elementos de que você precisa para poder passar para o seu aluno com segurança a língua portuguesa. É a língua portuguesa que vai promovê-lo lá à frente. Então nós não podemos pensar no imediato, não podemos pensar no agora. Nós precisamos pensar no processo em que vocês, na verdade, estarão com os alunos de vocês. Por isso que eu sempre digo, de todos os professores, o professor mais importante que tem na vida do aluno é o professor alfabetizador. Por que o professor alfabetizador ele é o mais importante? Porque ele está ali para mostrar a língua para o aluno, para mostrar caminhos para o aluno. E ele pode simplesmente traumatizar a criança de uma maneira tal a que ela nunca mais venha a gostar da língua portuguesa, de uma maneira a que ela nunca mais consiga produzir um texto. Então você é a pessoa mais importante na vida daquela criança que amanhã será um cidadão. Não se esqueçam disso. Por isso, valorizem a língua portuguesa. Ela será o elemento mais importante na vida de vocês. Ah, professor, então, na verdade, tudo aquilo que você mostrou tinha um objetivo? Tinha não, tem um objetivo. O objetivo é que você possa ser um bom profissional na disciplina, na alfabetização, no curso que você escolheu. Agora preste bastante atenção ao nosso outro exemplo. Preste atenção. O falar é muito semelhante ao vestir. A vida prática nos impõe o modelo, mas nosso gosto decide o corte e a cor. Então, observem bem, não é? O que a citação está nos dizendo. Que nós temos, na verdade, nós decidimos como que nós vamos vestir a língua portuguesa. Tome muito cuidado com isto. Porque ao ler aquilo, vocês poderiam falar assim, tá vendo, professor? As pessoas têm a liberdade para vestir aquilo que elas querem. Só que preste atenção que você no cotidiano, se você vestir alguma coisa que seja muito diferente daquilo que as pessoas vestem, você será estigmatizado. As pessoas vão apontar para você como o diferente. Então tome cuidado que as nossas escolhas, elas devem passar necessariamente por um padrão mínimo da gramática da língua portuguesa. Então é isso que nós precisamos mostrar para o nosso aluno. Mostrar o quê, professor? Mostrar que embora ele tenha uma língua portuguesa cotidiana, uma língua portuguesa do dia a dia, ele deve o quê? Ele deve, na escolha dele, escolher aquilo que é melhor. Aquilo que ao menos a sociedade indica como sendo o melhor. O melhor, lamentavelmente, independente das discussões, o melhor é a língua portuguesa com correção gramatical. É você estabelecer uma ligação entre os parágrafos, uma ligação entre as frases que porventura você venha a construir. Isto é o fundamental.
E nós, enquanto professores, precisamos mostrar isto para o nosso aluno. E como se não bastasse mostrar isto, precisamos conscientizá-lo. Conscientizá-lo de que ele precisa se escutar. Professor, se escutar, isto mesmo é o que falta muitas vezes a nós. Então nós, por exemplo, as pessoas no geral, elas falam de uma maneira equivocada, errada, e elas não se ouvem. É fundamental. Quando você fala com o outro, você não deve prestar atenção somente ao outro, mas inclusive em você mesmo, para que você possa aprimorar a sua linguagem, a linguagem do cotidiano. Ah, professor, estamos entendendo agora. Então quer dizer que, na verdade, essa questão da língua portuguesa que nós aprendemos, nós, enquanto alfabetizadores, nós temos um objetivo: trabalhar a linguagem coloquial e, ao mesmo tempo, conduzir o aluno ao quê? A escrita com correção. Perfeito, a escrita com correção. Se vocês entenderam isto, nós vamos agora para um quiz. O professor alfabetizado deve: A. Impor a língua à criança. B. Respeitar a língua coloquial da criança. C. Mostrar para a criança que a única língua é a culta. D. Criar caminhos para estigmatizar a língua coloquial. A alternativa correta é a letra B, respeitar a língua coloquial da criança. Se você respondeu a alternativa B, você acertou. O professor, ele deve respeitar a língua coloquial da criança. Agora, o importante é respeitar, mas promover a criança para que ela aprenda a língua escrita. Ah, professor, nós estávamos aqui pensando essa questão, não é? Muito importante para nós, a questão do português escrito e do português oral. Perfeito. Professor, mas será que você poderia exemplificar para nós, mostrar melhor como que isso acontece na vida da criança? Então preste bastante atenção, porque quando você estiver diante da criança, principalmente quando a criança estiver iniciando a produção escrita dela, não se esqueçam de uma coisa, que para a criança não existe diferenciação em um primeiro momento em relação ao quê? A escrita em relação à fala, à oralidade. Como assim, professor? A criança não faz diferenciação? Não faz. A criança, na verdade, ela escreve semelhantemente ao quê? Ao que ela fala. Então, só que nós não podemos falar em hipótese alguma para a criança: ah, você é burra. Não é assim. Não, nós precisamos fazer uma intervenção, mas a intervenção precisa ser uma intervenção profissional. Por quê? Porque nós estamos formando uma criança, nós estamos diante de uma criança e você precisa tomar cuidado para não traumatizar a criança. E a partir daquilo, da experiência que a criança traz, a partir da oralidade, do português coloquial da criança, você vai gradativamente fazer o quê? Construir um mundo, o mundo da escrita para a criança. Ah, professor, entendemos. Então, a partir daquilo que a criança traz, nós vamos aprimorar o conhecimento da criança. Perfeito. Sem que a criança perceba, você vai fazer as suas intervenções. Estão percebendo? Então, você não vai estigmatizar a criança. Você vai mostrar para ela. Ela fala X, ela fala assim: vamos pensar então em Y. A partir do momento que ela pensa em Y, ela vai o quê? Ela vai, na verdade, aproximar-se da linguagem escrita. Ela vai aproximar-se do texto escrito. Ah, professor, estamos entendendo. É desta maneira que nós precisamos trabalhar a língua portuguesa com a criança? Perfeito, é desta maneira. Agora preste bastante atenção ao exemplo que eu darei a vocês. O exemplo, na verdade, eu retirei de um livro que eu citarei ao final. E, na verdade, a professora, o que foi que ela fez? Ela partiu da maneira como as crianças escreviam e fez uma intervenção. Vejam que coisa maravilhosa. Preste bastante atenção.
É, mas aqui não tem acento como você pôs ontem na lousa. Camila falando das vogais para formar cuíca. Então, observe bem, a Camila, ela é uma aluna que está na fase da alfabetização. E observe que ela coloca pois, lousa, onte. Observe que, na verdade, onte ela fala. Então, ela não só fala onte, ela escreve onte. Aí você, enquanto professor, você, enquanto professora, o que vocês farão, na verdade? Você precisa mostrar para a criança que existe uma coisa que é a língua escrita e outra coisa que é a fala. Naturalmente, a criança vai perceber que no cotidiano nós falamos ontem. As pessoas não falam ontem. No entanto, o que é que acontece? Na verdade, nós precisamos adequar a nossa fala ao quê? À escrita. Então, a escrita, na verdade, ela vai reproduzir alguma coisa. Então, isso é fundamental, mostrar essa questão para a criança. Ah, professor, então é assim que nós vamos trabalhar? É assim. Agora, preste atenção à continuidade do texto. Preste bastante atenção. Mas, oi, como eu escrevi. A Flavinha mostra para mim o acento da palavra cuíca, que escreve no caderno. Observe bem que ela fala, mas oi, como eu escrevi. Oi. Ela não fala olha. Por que oi? Porque, na verdade, professor, nós agora sabemos, é o português coloquial. É o português, na verdade, com o qual o aluno veio. É o português do meio em que ele vive. Então, nós não podemos estigmatizar o ensino da língua portuguesa. Nós devemos o quê? Mostrar para o aluno. O seu oi, nós respeitamos. Só que preste bastante atenção que existe uma outra forma para escrever o seu oi. E, naturalmente, a criança vai crescendo na aprendizagem da língua portuguesa. Ah, professor, então é assim? Que coisa legal. Então, a partir daquilo que a criança nos traz, a partir daquilo que a criança escreve no caderno, então nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos, por exemplo, produzindo um outro texto, um texto que esteja perto, que seja semelhante àquilo que a gramática normativa coloca como ideal. Perfeito! Então, só um outro exemplo, antes de nós continuarmos. Então, você, por exemplo, pede para a criança escrever, por exemplo, queijo. Você pede para a criança escrever, por exemplo, roubo, roubar, não é? Madeira. Com certeza, como que a criança escreverá? Ela não escreverá queijo, ela não escreverá madeira, ela não escreverá roubar. Ela vai escrever o quê? Queijo, madeira, ela vai escrever roubar. Tanto que roubar, até hoje, as pessoas adultas, elas falam de uma maneira equivocada. Elas não falam roubar, elas falam roubar. Você, às vezes, começa a escutar as pessoas adultas falando peixe. As pessoas não falam peixe, elas falam peixe. E assim vai. Agora, a criança, ela está em contato com quem? Ela está em contato com este adulto que fala peixe, que fala roubo, que fala queijo. Automaticamente ela traz esta forma para onde? Para dentro da escola. Então compete a vocês, professores alfabetizadores, fazerem o quê? Mostrar para a criança que, embora na linguagem coloquial as pessoas, no geral, falem queijo, peixe, roubo, você deve mostrar para a criança que as pessoas falam assim, mas que elas devem escrever queijo, peixe, roubo. Perceberam? Como, professor, que eu posso fazer isso? A partir de um exercício. Você dá um exercício, por exemplo, a foto de um queijo lá, e pede para o aluno, escreva o que significa o desenho. Ele vai escrever queijo. Você dá lá uma madeira para o aluno, ele vai escrever madeira. A partir dali, você faz a sua intervenção e mostra para o aluno o quê? Que, na verdade, ele precisa colocar um izinho, que, na verdade, as pessoas não falam daquela maneira, mas ele precisa se aprimorar, ele precisa aprender o quê? Se apropriar da forma escrita.
Estão entendendo? Naturalmente, brincando com a criança, você vai ensinando a língua portuguesa para a criança. Professor, mas e no meu caso, que eu estou aqui conversando só a falar para o senhor só, hein? Não fala para mais ninguém, não. E no meu caso que eu falo queijo, peixe, roubo? Filho, atenção, porque você será um alfabetizador. Você será o exemplo para o seu aluno. Você não pode entrar em uma sala de aula falando desta maneira. Não posso, professor, não pode. Nem fale para os colegas. O que você deve fazer? Aprimorar a sua língua portuguesa. Começar a falar queijo, roubo. Estão entendendo? E vão treinando, porque senão você será um mau exemplo para o seu aluno. Porque o aluno vai falar assim, mas o meu professor fala. Você não pode, você tem que ser o modelo para o seu aluno. Ah, professor, você estava brincando só para testar o senhor aí, não é? Então preste atenção ao que você fará na vida do seu aluno. E agora vamos retomar o nosso exemplo. Professor, tem mais? O exemplo ele continua? Continua, preste atenção, preste atenção. Se eu tirar o i, fica Cuca. A Karina batendo em sua cabecinha. Então, observe bem, não é? Se eu tirar o i, fica Cuca. Percebam que, na verdade, as crianças elas estão em um processo avançado. Avançado do quê? De percepção da língua. A partir dali, o professor pode fazer uma intervenção, ele pode, por exemplo, mudar as palavras, ele pode fazer 1001 jogos para que a criança se perceba na construção da língua. Professor, é desta maneira que nós precisamos trabalhar? É desta maneira. Agora tome muito cuidado, porque às vezes nós vemos, lamentavelmente, professores tentando alfabetizar as crianças, aí você pergunta, bom, você deu este exercício, por exemplo, o exercício que eu mostrei para vocês do queijo, claro, do queijo, do roubo. Qual é o objetivo seu ao aplicar uma intervenção, um exercício para a criança? Todo exercício precisa ter um objetivo. Professor, o meu objetivo é fazer com que a criança perceba que as pessoas falam queijo, mas ela deve escrever queijo e, preferencialmente, falar também queijo. Perceberam? É este objetivo, é com este objetivo que você deve entrar para o quê? Para dar uma aula ao seu aluno, para alfabetizar o seu aluno. Para a criança, o jogo ele é gratuito, mas para você, o jogo não pode ser gratuito. Ele precisa ter o quê? Um propósito. O aluno não sabe qual é o propósito, mas o professor, enquanto profissional, ele sempre sabe do propósito daquele exercício. Nunca pense assim, são 2 aulas, vou dar um exercíciozinho para passar a hora. Não, sejam profissionais. Pensem que todo exercício precisa ter um objetivo. Se não tem objetivo, é melhor deixar a criança brincando em sala de aula sem fazer nada. Todos entenderam? Entendemos, professor. E o propósito implica necessariamente você conhecer a língua portuguesa. Todos entenderam aqui? Vamos para mais um exemplo. E de trás para frente fica caco. Caco de vidro. Gabriel. Então, observe bem que agora é um outro aluno, não é? Que diz, e de trás para frente, caco de vidro. Professor, que coisa interessante. Então, olha lá, de trás para frente. Observe que ele fala trás e escreve trás. Professor, eu já entendi. No caso desse trás, nós precisamos fazer uma intervenção. Cuidado que a intervenção não é chamar o Gabriel e falar, seu burro, não é trás. Não. Professor, é isso que eu queria saber. Como que eu faço uma intervenção? Às vezes, aquele momento em que ele falou trás e escreveu trás, não é o momento da intervenção. Como assim não é o momento da intervenção? Você prepara, por exemplo, para a aula seguinte, uma intervenção a partir do trás. Com o trás, você pode puxar outros exemplos. Nós. Nós, professor? Como assim nós? Nós é coloquial? Eu escrevo nós sempre no meu caderno. Pelo amor de Deus, filho, não escreva nós no seu caderno. Escrevam nós. Por quê? Porque é a linguagem culta. O nós é o coloquial. Nós não podemos levar o coloquial para dentro do nosso caderno. Então, automaticamente,
o que é que você fará? Você fará uma intervenção, às vezes em outro momento, para mostrar que aquele traz não está de acordo com a norma culta. Perceberam? Então isso é importante, e não chamar o aluno específico. Então a explicação que você deu para a sala toda, a intervenção que você fez, ela serve para todos os outros que porventura poderiam falar traz, que porventura escrevam traz. Caco de vidro. Então veja, vidro. Aí você já vai fazer uma intervenção também, para mostrar para o aluno que não é vidro. Claro? Ah, entendi, professor. É na hora? É naquele momento? Não. Às vezes o momento não é oportuno, mas você anota, você prepara uma aula, porque toda intervenção, ela precisa ter um propósito. Ah, professor, estamos entendendo. E aí nós vamos construindo, na verdade, o mundo da escrita para a criança. Perfeito, nós vamos construindo o mundo da escrita para a criança. Preste atenção à continuidade do nosso trabalho. A gente fala caco, mas vejam como é que eu escrevo. Pedagogia da alfabetização, da oralidade à escrita. Egle Pontes Franchi. Então, observem bem. Vejam que percepção do aluno. O texto continua, mas eu, na verdade, fiz o corte ali. A gente fala caco, mas veja como eu escrevo. Quando a criança chega a esta percepção, ela está preparada para a aprendizagem da língua escrita. Observe só que vocês vão observar, se tiver oportunidade, comprem esse livro, adquiram esse livro, que ele é fabuloso para vocês. Vocês vão observar ao ler o texto na íntegra, que na verdade o aluno, quando ele chega a dizer, a gente fala caco, mas a gente escreve, é porque ele, na verdade, passou por um processo. A professora o conduziu, a partir das intervenções, a perceber uma diferenciação entre o que e o que, entre a linguagem coloquial e a linguagem escrita. Nossa, professor, então é desta maneira que nós precisamos ensinar a língua portuguesa para o aluno? É desta maneira, de uma maneira lúdica, brincando, o aluno ele vai percebendo, na verdade, como que a língua portuguesa se estrutura. E sem estigmatizar, nunca digo para o aluno, você é burro, você não sabe. Não, existem, na verdade, as duas variedades, que é a linguagem culta e a linguagem coloquial. E é neste sentido que eu disse para vocês que a linguística, ela vem para o quê? Para repensar, para nos colocar diante de novos fatos, de novas visões. Então veja que a linguística, ela diz, não, realmente existe uma linguagem que é a linguagem que as pessoas se utilizam no cotidiano. Mas também existe uma outra linguagem, que é a linguagem mais autoritária, que é a linguagem do texto. Então você não deve nem discriminar o português com o qual o seu aluno vem e nem supervalorizar a linguagem escrita. Você deve mostrar para a criança que existe, na verdade, duas modalidades e que a modalidade escrita é a modalidade com a qual a criança partirá para a vida profissional. Professor, entendemos. Nossa, isso é muito interessante. Existem outras intervenções que nós poderíamos estar fazendo? Tem, existem outras intervenções, mas a nossa aula, ela tem o caráter de revisão, o caráter da síntese, mas existem diversas outros trabalhos que nós poderíamos estar apresentando a vocês. Professor, entendemos, muito bom. Então foi por isso que o senhor falou lá no começo da questão da crase, foi por isso que o senhor falou da concordância nominal, foi por isso. A concordância nominal é extremamente importante na sua vida. Primeiro, na sua vida, para que você possa chegar ao seu aluno. Porque se você, na verdade, não se colocar enquanto profissional, enquanto pessoa que entende a língua portuguesa, consequentemente, você não vai conseguir chegar ao seu aluno. E tome muito cuidado com o que vocês vão escrever. Tome muito cuidado com a maneira como vocês vão trabalhar a língua portuguesa escrita, porque você é o referencial para o seu aluno. Preste atenção ao que eu mostrarei agora a vocês. Bastante atenção.
Seção Estou nas Trevas. Através, opinião, proposta irrecusáveis. Então prestem bastante atenção. Ah, professor, agora nós conseguimos entender o porquê desta sua brincadeira, Seção Estou nas Trevas. Perfeito! Se você por acaso, então, isto que eu estou mostrando a vocês, não são coisas que eu inventei, são coisas que eu retirei de textos de alunos. Preste muita atenção, proposta irrecusável. Pelo amor de Deus, você será um professor alfabetizador. E como que você entrará na vida do seu aluno como modelo? Professor, aquele através lá, nossa, cortou meu coração. E cortará muito mais se você escrever através para o seu aluno. Estão percebendo? Então, estas questões que eu estou colocando são questões de ortografia. E você terá de ensinar ao seu aluno, você terá de corrigir o seu aluno. O aluno, ele coloca lá atrás. Então, como que você vai corrigir o seu aluno? Se você escrever no seu caderno, através. Estão percebendo? É nesse sentido que eu digo é a seção das trevas. Precisamos sair das trevas para o quê? Para levarmos a luz aos nossos alunos. Ah, professor, agora entendemos. Por isso que depois você fala que é a seção da luz, é a seção da luz. Agora preste atenção a outras coisas com as quais eu me deparei nos textos de alunos. Preste bastante atenção. Cínico, identidade, preciso, sexo, nós tem um preço. Pelo amor de Deus, professor, isso existe e não me provoquem, porque eu coloco o texto diante de vocês. Sexo, que sexo doido é esse? Professor, deve ser uma coisa muito maluca, né? Deve ser uma coisa muito maluca que eu não consigo entender. Estão em identidade. Pelo amor de Deus, as pessoas falam constantemente identidade. Não pode. Você precisa se corrigir para ser um modelo ao seu aluno. Professor, e aquele negócio lá, nós tem um preço? Nós não tem nada. Antes não tivéssemos nada. Nós tem um preço, eu não quero nem saber o preço. Quanto? Qual é o seu preço? Preço com 2 S's. Ué, professor, mas o problema é preço? Não é nós. Eu pensei que fosse nós. Como que se escreve preço? Pelo amor de Deus, está querendo que eu tenha uma síncope aqui? Olha no dicionário. Não vai dar tempo, eu tenho até medo que vocês saiam daí, na verdade, pensando em preço. Vamos dar uma olhadinha no preço. Preste atenção. Cínico, identidade, preciso, sexo, nós tem um preço. Estão percebendo o que nós temos lá? Ah, professor, agora nós entendemos. Entenderam o quê? O sexo, professor. O sexo lá, a gente fala sexo, mas não escreve sexo. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. E agora, perceberam a perfeição da correção? Percebemos, professor? Perceberam nada? Olhem a última frase. Vamos de novo ao quadro. Prestem atenção. Nós tem um preço. Nós não tem. Nós temos um preço. Ah, professor, mas o senhor também não perde uma, hein? Nós temos um preço, é a correção perfeita. Nós tem. Professor, mas que tirou o i, eu já falei, estou feliz. Não, nós precisamos ficar felizes com a frase toda. Professor, então isso é extremamente importante. Agora vocês observaram que vocês, professores alfabetizadores, precisam escrever com correção gramatical, precisam entender a nova ortografia da língua portuguesa. Mas professor, o senhor não falou nada sobre essa nova ortografia, sobre a reforma ortográfica. Eu estou desesperado depois desta aula. Não se preocupem, vocês vão acessar a plataforma e vocês terão lá uma web aula só sobre a ortografia. Nós vamos disponibilizar materiais para vocês sobre a nova ortografia, porque vocês deverão entrar na vida do aluno de vocês, mostrando o que foi a nova reforma, como que ele deve escrever.
Por isso que eu digo, vocês são os professores mais importantes na vida do aluno. Professor, essa questão da sessão das trevas, coisa e tal, tem algumas coisas que eu não consigo escrever corretamente. Filho, estude. E uma coisa, uma dica que eu dou a você, se você tem dúvida quanto à ortografia, a grafia de uma palavra, não escreva a palavra no quadro. Mude a palavra, olhe no dicionário, porque você é um modelo para o seu aluno. Se você escrever uma frase, uma palavra errada no quadro, ele vai entender que aquilo é correto e não terá pai nem mãe que poderão, na verdade, corrigir o aluno. Porque o aluno tem você como uma pessoa especial. Ele tem você como uma pessoa que tem todo o conhecimento. E o pai fala, não, o professor escreveu errado. Sabe o que o aluno fala? Ele fala assim, você não é professor? Quem é você para me corrigir? Estão percebendo? E nós podemos colocar formas na vida do aluno que ele nunca mais vai se esquecer. Então, sexo, por exemplo. Ah, professor, mas esses textos, o senhor é também professor alfabetizador? Esses textos de criancinha, né? Criancinha o quê? Textos de universitários. Ô, professor, mas isso é brincadeira? Não é brincadeira, isto é sério. Nós precisamos investir no futuro de nossas crianças. E investir no futuro de nossas crianças começa por investir no seu futuro, quanto à redação, quanto à escrita, quanto à compreensão da língua oral, quanto à compreensão da língua escrita. Isto é fundamental. E até um próximo encontro, nós vamos discutir mais estas questões pela plataforma. Não deixem de acessar a plataforma Web Aula. A Web Aula do quê, professor? Das novas ortografias, da reforma ortográfica. Todos entenderam até aqui? Se entenderam, até mais. Agradeço a atenção de vocês e acessem a plataforma, mandem as dúvidas de vocês. Bye, bye.